E aí, será que é a morte dos links azuis, né, dos top 3, top 10 do Google? Vamos falar sobre isso. E muito embora as pessoas queiram discutir a morte do SEO, a gente está aqui para discutir a transformação do SEO, que já aconteceu muitas vezes e está acontecendo de novo, né? Uma grande discussão que está tendo é a morte dos 10 links azuis, os top 3, top 10, assim por diante do Google, né? E aí, alguns pontos que a gente tem que levantar para essa discussão, e é uma discussão bem legal para ter, é que, primeiro lugar, que vocês têm que lembrar, normalmente esse clássico dos links, né, o ranking clássico da primeira, terceira colocação tem mais cliques e aí vai caindo, né, tragicamente a quantidade de cliques, mas ainda tem. Lembra que essa é uma situação que acontece em diversos mecanismos. Tá ok? É a chamada listagem, né? Então você tem uma situação que no Google você pesquisa alguma coisa e você tem 10 resultados ali na primeira página normalmente, mas se você for para o YouTube, você também vai ter, sei lá, meia dúzia de vídeo ali sendo exibido. Então você tem uma listagem acontecendo naturalmente. Isso provavelmente também vai acontecer com o modo inteligência artificial ou no chat GPT, dependendo da pesquisa. Porque talvez você vá fazer um questionamento e fale assim, ó, me traga os melhores. E aí ele vai trazer uma lista para você, tá ok? Então é importante estar bem posicionado nessas situações. O que está acontecendo é que com o advento da inteligência artificial, e a gente está falando do modo AI do Google, que ainda não está no Brasil ainda, mas já está chegando, mas de qualquer forma, no modo AI do Google e também para quem já está acostumado aí no chat GPT, você não tem mais uma resposta baseada em resultados e links. Você tem uma resposta, né? E como você vai lidar com essa situação, já que você não tem um ranking mais para se posicionar? Então, por exemplo, eu tenho monitorado vários clientes, inclusive clientes gringos, que a gente atende clientes internacionalmente, né? E lá fora, principalmente nos Estados Unidos, na Europa nem tanto, mas nos Estados Unidos a gente sentiu o primeiro baque, que é o modo AI do Google. Ele acabou, primeiro, diminuindo a quantidade de cliques, óbvio, né? Mas muitas vezes você entra no SEMrush, que é uma ferramenta de monitoramento, e você vê que você está em primeiro. Aí você vai lá ver onde você está. E você está numa posição que você não consegue identificar direito, porque você está no meio de uma resposta ali. Essa que é a verdade, né? O AI Overview já está acontecendo isso no Brasil, a gente também está identificando isso aqui. Então, o mais importante para a gente, talvez seja entender que você está passando de um mundo que você tem links formatados em formato de lista e quanto antes melhor, para um mundo que a menção é super importante. E aí, para essas ferramentas de inteligência artificial mencionarem vocês, elas precisam entender exatamente a sua empresa, a sua organização, né? Então, uma coisa é você fazer uma pergunta genérica. Ah, o que é a creatina? Putz, ele vai responder como ninguém. Ele até pode colocar uma fonte ali, mas a probabilidade dele clicar, né, do usuário clicar, é baixa. Mas dependendo do contexto, ele vai... Então, eu já vi algumas situações de chat GPT que ele me tá com vídeo na cara. E aí eu consigo, opa, é legal esse vídeo aparecendo aqui. Uma menção, uma exibição do vídeo, achei bem interessante. Já teve situações que quando eu começo a questionar algumas coisas, ele me dá menções mais importantes, quando eu vou falar de um estudo, ou efetivamente quando você chega nos finalmente, né? Ah, mas onde comprar? Ou me liste os fornecedores, ou qual aplicativo faz isso? E ele acaba te linkando. Então é muito interessante porque você fala, bom, peraí, então não, ele simplesmente vai mostrar os resultados que ele recomenda. Então vou dar um exemplo, vamos supor que você está falando de automação, que é um assunto que está bombando, super recomendo que vocês corram atrás disso, né? Mas assim, de maneira geral, você chega lá e começa a entender o que é automação, como funciona, AI com automação, papapá, o chat GPT está te explicando, e em algum momento você fala assim, tá bom, então me recomenda aí, quais são as ferramentas aí para eu fazer uma automação legal aqui na minha empresa? E aí ele vai chegar e vai falar assim, olha, você tem algumas opções. Dentre elas, você tem, sei lá, Zapier, Make, N8N. Então, a partir do momento que ele te recomenda somente essas 3 opções, você não tem mais a lista de links, você não vai correr por outros resultados. O 10º resultado talvez tivesse 1% de clique, não existe mais 10º resultado. Então você precisa garantir que você é exibido quando o usuário pesquisa por você. E é isso que a gente chama de SEO, né? Otimização para ferramentas de pesquisa, não importa qual a pesquisa e não importa qual a SERP, ou seja, a exibição. Então você vai estudar como que é a exibição disso para entender como você vai aparecer. O que acontece é que muitas vezes o usuário também ele refina essa busca, ele filtra de uma maneira interessante. Então talvez ele vai colocar ali, ó, mas qual é a ferramenta que eu consigo integrar melhor a inteligência artificial? Aí ele vai falar, ó, N8N. Ah, qual que é a ferramenta mais amigável? Ah, é o Make. Qual que é a ferramenta que tem maior quantidade de conexões? Ah, o Zapier. Então, assim, é legal
porque na medida que ele entende você, ele vai te recomendar melhor. E é lógico, a gente está falando de ferramentas que são amplamente conhecidas no mercado, tem uma base de documentação excelente, e aí vem o contexto, né? Esse novo SEO que está se apresentando, você quer aparecer de uma maneira altamente qualificada. E você pode aparecer de uma maneira altamente qualificada. Mas você vai precisar esclarecer para esses mecanismos qual é o seu diferencial. O que você é diferente da concorrência, quais são as características do seu serviço ou produto. Então, tudo isso é importante. Por isso que a gente está chegando numa era, e a gente tem falado isso muito, que o blog, que antigamente era para criar conteúdo muito atemporal, conteúdo rico, né, para o usuário que vai pesquisar, ler, estudar, muitas vezes já está estudando ali no ChatGPT. Ele já está tendo essa educação, essa informação no ChatGPT. E o blog está começando a assumir uma função de colocar coisas diferenciadas, artigos diferenciados, estudo, case, etc. Super recomendo. Mas um pilar fundamental do blog que a gente tem visto atualmente é você investir em criar conteúdo institucional. E não só no sentido de ser institucional mais reservado, mais formalizado sobre a empresa, não. Mas falando sobre a empresa, falando sobre seus serviços. Então, no dia a dia, se você tem serviços, não importa produtos, não importa o que você faça, você tem que estar falando mais, seja através de tutoriais, como funciona. Então, assim, se você tem uma agência, você tem que explicar qual é o seu diferencial da agência, como que você atende, como que você faz, assim por diante. Se você tem um produto, você tem que falar qual é o diferencial do seu produto. Tem que ter tutorial mostrando como exibe esse produto. E aí, YouTube, blog, etc., né? Dependendo das características. Mas você tem que explicar, você tem que detalhar muito para que essas ferramentas entendam e elas consigam recomendar para a pessoa certa. E esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque significa que você, fazendo um trabalho eficiente, você consegue qualificar melhor esse tráfego. E esse ponto é muito importante. Haja visto que você tem uma tendência de queda de tráfego orgânico, por quê? Porque os usuários vão permanecer no Google ou no ChatGPT, você precisa garantir que o tráfego que vem para o seu site seja qualificado. Para você, lógico, você vai ter um aumento, né? A taxa de conversão vai aumentar, mas no final, talvez o mais importante seja entender isso. Poxa, eu preciso de uma quantidade exagerada de tráfego no meu site? Você não necessariamente precisa. É legal, mas não vai mais ter a brincadeira, vai mudar o jogo, né? Então, mudando o jogo, o que eu faço? Eu preciso explicar tudo para essas ferramentas e para o usuário, consequentemente, né, sobre o meu produto, que vocês já deveriam fazer isso hoje, né, mas muita gente não faz, para que essa ferramenta entenda e quando ele me perguntar qual é uma ferramenta low-code aí de boa relação custo-benefício, ele te indique o nome certo. É interessante que você explique o máximo possível, porque quando um usuário fizer uma pesquisa e ele quiser exatamente você, essa ferramenta vai ter o potencial de indicar você. E essa indicação é muito qualificada. É tão qualificada que, na minha cabeça, até a conversão deve ser certeira, né? Hoje em dia, muitas vezes a gente pesquisa coisa no ChatGPT que a gente chega à conclusão que efetivamente é aquilo. Outro dia eu estava pesquisando sobre lente de câmera, né? E estava discutindo se eu pegava uma abertura maior, mas era muito cara, uma que tem variável e tal. E ele chegou à conclusão, para mim, pegou uma 2.4 que tem uma relação boa custo-benefício. Mas ele conseguiu me convencer. Então, quando eu cheguei no final do chat, eu já queria comprar aquilo, não tinha discussão, eu estava convencido. E esse é o principal ponto. Essa geração de conteúdo sobre você, o seu produto, a sua empresa, é um dos pontos mais relevantes. Porque a partir do momento que você, dentro do modo de inteligência artificial, ChatGPT ou Google, etc., ele te convence que é para comprar o seu produto ou tipo, né, o seu serviço, ou comprar você, você já tem a conversão garantida. E esse é um ponto muito importante onde a gente está visualizando isso. Lógico que tem um outro fator importante, que é como que você vai exibir o seu site. Tem que estar bem posicionado, tem que ser feito um trabalho de marketing ali para que tudo esteja de acordo, né? Quando ele chega no seu campo, você tem que saber jogar direitinho para converter o usuário. Mas, de maneira geral, eu acho que esse é o principal mundo. Então, do ponto de vista de SEO, a SERP está mudando. Então, a SERP agora é muito mais uma conversação e você precisa entender que aqueles 10 links a zoom, aqueles rankings que o usuário clicava mais nos primeiros e depois nos últimos, isso provavelmente vai se tornar uma menção. E é lógico, hoje os primeiros colocados são os primeiros porque eles são os melhores. Então, existe a probabilidade do Google recomendar mais eles do que os outros, claro.
mas se você conseguir fazer um trabalho bom, talvez seja uma oportunidade de ouro de você que está na 7ª colocação, receber talvez a mesma quantidade de tráfego, mas um tráfego muito mais qualificado. Lembrando que essa é a minha opinião no momento, né? Mas a gente está vendo essa evolução natural acontecer, então dependendo das informações que a gente tenha, alguma coisa pode mudar. E você, qual a sua opinião? Coloca nos comentários aí para a gente aumentar a discussão e ter mais possibilidades aí para os próximos vídeos.